A paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui no encerramento do dia, não é? Na hora 10ª, 18 horas. E hoje é um dia muito especial, porque hoje nós temos um fundo musical ao vivo de um cachorrinho que está latindo, que não para. Na verdade, ele começou a latir quando nós já começamos a nos posicionar para podermos gravar este episódio aqui do capítulo de Lucas, e ele não quer parar de latir. Então eu peço já perdão, já no início do vídeo, os irmãos vão escutar esse latido aí, e vai estar aqui dentro do som, não tem como. Já tentei, já orei, já pedi a Deus, então eu acredito que nós vamos passar por essa aqui juntos. Né? Ou então mais tarde, não sei se de repente o Senhor vai nos dar condições de retirar esse ruído de fundo, mas agora vai ser dessa forma. Nós vamos ter esse som ambiente aí, que antes era um silêncio, agora temos um fundo de um animalzinho da parte de Deus, gritando, né? Também louvando a Deus junto conosco aqui, dando glória. Então, eu no meu coração vou estar pedindo para ele dar glória mais baixo. Mas a gente não pode parar, não é? Nós estamos num propósito aqui de oração de 3 dias, 3 vezes ao dia. E vamos continuar. Nesta hora nós estamos na hora 10ª, como eu falei, às 18 horas, é o período da tarde para a noite. É uma hora profética, não é? É onde o homem ele se prepara para descansar. Alguns outros poucos se preparam para ir trabalhar, mas querendo dizer que esse horário é um horário da oração, um horário onde Deus ele tinha uma intimidade maior com o homem com Deus. Eles viviam numa unidade, né? No jardim, como está escrito, do Éden, biblicamente falando, sua história é biblicamente falando. E esse é o momento que Deus ele se separou para conversar com o homem dentro do cronos, né, do período de noite e dia, dualidade. E nós nos inspiramos na oração de Daniel. Né? Daniel é um servo do Senhor, um profeta. E quando Deus nos chamou para edificar essas 4 colunas, eu fui buscando a Deus o motivo do porquê. E o Senhor falou, essas 4 colunas são os 4 evangelhos, e tocou no meu coração, porque eu questionei como que eu vou fazer isso, que horas? Aí veio a lembrança, né, do profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia o Senhor ali se juntava a ele em comunhão. E conosco não vai ser diferente. Nesse momento nós vamos estar orando a Deus, entregando este dia diante do Senhor, né, entregando para quem está chegando e colocando ele diante do Senhor para aqueles que estão indo também. Né? Então tem gente que está vindo descansar e tem gente que já saiu do descanso e vai trabalhar. Isso é normal, mas que a bênção possa alcançar a todos nós. E sobre essas 4 colunas será construído uma base, e sobre essa base nós iremos edificar Atos dos Apóstolos. É um projeto que o Senhor tem nos dado como presente para o nome do Senhor ser glorificado. Então nessa hora eu convido os irmãos a orarem junto comigo, porque a oração tem muitos seus efeitos, não é? Eu prometo ser breve nesse capítulo 22 e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Senhor Deus, nesta hora nós clamamos pelo poder que é do sangue do Senhor Jesus e colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas vidas e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar se fazendo presente aqui no nosso meio.
que os teus anjos, Senhor Deus, possam vir e trazer paz e alento ao coração de todos nós, todos os seres, possam se acalmar neste momento e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Pedimos ao Senhor por todos aqueles que estão retornando para o seu lar. Oramos, Senhor Deus, por todas as senhoras, donas do lar que estão em casa a recepcionar aqueles que chegam, os filhos que já estão trabalhando, as filhas que já estão trabalhando. Nós pedimos ao Senhor que nesta hora o Senhor venha olhar para o nosso lar com olhar de misericórdia. Eu te peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, proteja a minha casa com a visita dos teus anjos, todos nós que aqui habitamos, que possamos estar debaixo das asas dos teus anjos, para o nome do Senhor ser glorificado. Pedimos ao Senhor que o Senhor traga paz, alento, para que o teu nome possa ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós suplicamos ao Senhor e te pedimos que ajuda-nos a edificar esta coluna, ajuda-nos a terminar essa terceira coluna, a coluna de Lucas, para que muitos possam se beneficiar da leitura dessa escritura e das revelações que o Senhor tem por vir a nos dar. Assim nós pedimos, Senhor Deus, acalma a tempestade e o furor, para o teu nome ser glorificado. Assim nós oramos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, nesta hora nós vamos ficar focados no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, onde nós iremos nos deparar com a última ceia do Senhor, com seus apóstolos e discípulos. Nós iremos observar a agonia do Senhor ali no Getsêmani e a traição de Judas. Esses são os pontos fortes na leitura do capítulo 22. Aí nós podemos preparar o nosso coração para um dos capítulos mais impactantes de toda a Bíblia, porque é delicado. Em Lucas 22, nós iremos acompanhar a instituição da Santa Ceia, o momento que Jesus reparte o pão, o vinho com seus discípulos, e nós podemos até abrir o nosso coração para a gente poder sentir a profundidade também da agonia de Cristo no jardim do Getsêmani, quando ele conversa com o Pai, quando ele compartilha com seus discípulos ali, os seus apóstolos, e a dor do momento, que é um momento, é uma palavra muito forte, que é a dor da traição de Judas com um beijo. Isso tem um fato polêmico e é um fato profético também para todos nós. E também nós vamos poder entender bem a negação de Pedro, diante daquela situação que estava acontecendo, e a firmeza de Jesus diante o Sinédrio. Nós vamos estar dentro de um cenário onde as nossas emoções elas podem se aflorar. É uma narração emocionante que nos leva para dentro dos momentos finais de Jesus antes da crucificação. Então, é um relato que está no livro de Lucas e que nós podemos prestar atenção. Prestar atenção porque isso foi registrado de uma forma que hoje nós viemos ter condições de olhar para nós mesmos, Porque a profecia sempre diz que o Senhor Jesus ele levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa angústia. Igual esse animalzinho que está latindo, não é natural ele fazer isso. Certamente existe uma opressão sensorial no mundo espiritual que ele está lutando contra ele. E eu peço ao Senhor que através desses latidos, o nome do Senhor possa ser glorificado.
não é? E porque isso desperta também em mim a sensibilidade de não me importar com isso, porque isso faz parte da natureza como ela é. Porque se eu quiser fazer de uma outra forma, ou nem fazer o que eu estou fazendo, eu posso. E também mais tarde, lá na frente, se eu for reeditar, a tecnologia está para isso mesmo. Mas o negócio é o momento presente agora. Não é no meu momento presente agora, que é às 18 horas efetivamente. Período da hora undécima. Então isso é para nós percebermos que existem batalhas por todos os lados. E nós temos que glorificar, irmão. Glorificar. Por isso, nesse momento, eu te convido a abrir a sua escritura junto comigo, né? Você que tem sua escritura, que não vai se incomodar com esse fundo maravilhoso, natural, né? De um animalzinho que Deus criou. Dizem que é o melhor amigo do homem, né? É o cachorrinho. E ele veio justamente agora, rapaz. Nos outros vídeos, o irmão até escuta eu falar, mas hoje ele está mesmo querendo pregar. Deus abençoe a vida dele, né? E da sua família, né? Porque ele tem um lar. Graças a Deus. Eu convido vocês a abrirem, a todos abrirem a palavra do Senhor no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. E a palavra do Senhor nos diz assim: E estava, pois, perto a festa dos asmos, chamada Páscoa. E os principais dos sacerdotes e escribas andavam procurando quando matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e conveniaram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. A última Páscoa, a Santa Ceia, verso 7. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-vos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrarei um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa, que ele entrar. E direis ao pai de família, o pai da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazer os preparativos. Indo eles, acharam como ele lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos. E disse-lhes: Jejuai, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. O maior será como o menor. Verso 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios os dominam sobre eles,
e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas nós não serei mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado, verso 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Te digo, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Meu Deus do céu. Santo Deus, isso é louco aqui. Ó. Verso 35, as 2 espadas. E disse-lhe, quando vos mandei essa bolsa, e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-lhe porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda o seu vestido e comprai-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse, basta. Meu Deus. Jesus no Getsêmani, verso 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Olha só que coisa, dormindo de tristeza. E disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus é preso, verso 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Meu Deus. E respondendo Jesus, disse-lhe, deixai-os, basta. E tocou-lhe a orelha e o curou. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele, saíste como a um salteador, com espadas e varapaus. Tenho estado
todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Pedro nega Jesus, verso 54. Então prendendo, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe, e, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estavam todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Meu pai. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cantasse hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Jesus perante o Sinédrio, verso 63. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza quem é que te feriu. E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se aos anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e os conduziram a um concílio. E lhe perguntaram: és tu o Cristo? Dize-no. Ele replicou: se vos disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos logo: és tu o Filho de Deus? E ele disse: vós disseis que eu sou. Louvado seja Deus. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvindo da sua boca. Meu Deus, somente até aqui. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor neste momento. Colocamos diante do teu altar o nosso coração, Senhor, porque a tua palavra ela é muito farta. A tua palavra ela é bússola, né? Do nosso espírito, do nosso coração. Porque nós sabemos que o nome do Senhor Jesus é o nome do nosso irmão maior, né? É o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. E logo em seguida nos deixou o Espírito Santo como um consolador, que também é Deus. Então o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor Deus, pela calmaria que já se encontra. Né? Eu quero te glorificar e pedir ao Senhor, meu Pai, que esta palavra ela possa encontrar lugar no nosso coração, apesar de toda a tormenta, de toda a perturbação, né, que acontece a todo tempo. No meio dessa tempestade toda, desse furo todo, o nome do Senhor possa ser glorificado. Assim nós te pedimos que, explanando a tua palavra, o Senhor possa estar falando conosco de uma forma diferente. Assim nós clamamos, nós te suplicamos e pedimos que o teu Espírito Santo possa falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, eu vou ser bem breve aqui, tá? Breve, porque assim me vem o coração. No capítulo 22, existe um detalhe da Santa Ceia.
quando o Senhor Jesus, ele diz assim: eu desejei muito comer convosco essa ceia, porque essa é a última, como carne. Porque a próxima que vocês vão ceiar comigo será na glória. E esse tempo não é mais o meu tempo, como Jesus, homem perfeito. E isso chama muita atenção, porque Jesus, quando falou isso, ele falou com um sentimento de nosso irmão. Ele desejou muito, né? E olha que quem estava junto com ele eram pessoas semelhantes a mim, não é? Que às vezes fica nervoso como um cachorrinho que fica latindo. Nervoso, fica impaciente, fala, meu Deus, que é isso, uma hora dessa? Aí parou. E assim vai. Ali tinha doutor Lucas, né? O evangelista que escreveu esse livro, na visão dele. Os irmãos podem perceber que a leitura do Evangelho de Lucas ele é diferente dos outros dois. Ele ansiou muito. E aconteceu um mistério muito interessante, não é? Os discípulos, os apóstolos, né, os discípulos perguntaram: Senhor, onde nós iremos preparar essa ceia? E como Jesus é sempre misterioso, ele sempre tem algo novo, né, para falar, é magnífico, magnífico. Não tem como, não tenho palavras para exaltar o nome do Senhor Jesus. Ele falou assim: vocês vão até a cidade e eu vou deixar um sinal para vocês, porque já vou começar a treinar vocês a enxergar além da letra. Porque a letra é o que nós lemos. Além da letra é no espírito. E a palavra fala que Jesus falou assim: vocês vão até na cidade e ficam observando. E vocês vão ver o homem carregando um cântaro de água. Vocês seguem este homem. E onde ele entrar, vocês entram. Meus amados irmãos, eu quero falar uma coisa aqui para os irmãos, é o seguinte. Naquela época que Jesus ele estava encarnado aqui, o Verbo, existia alguns afazeres que os homens não faziam. E um deles era abastecer a casa de água. Isso era um dever obrigatório das mulheres. Só as mulheres carregavam um cântaro. Mas por que um homem carregou um cântaro? Tanto é que se algum homem fosse pego carregando um cântaro, ele seria repreendido, porque ele estaria quebrando a lei. É isso que é interessante. E havia uma grande multidão. Ninguém viu este homem. Ninguém viu ele com um cântaro no ombro, entrando dentro da casa. Só os apóstolos e os discípulos. O que é isso? Já é o Espírito Santo. Já abrindo e preparando o meu coração, o seu coração, o coração dos irmãos, que existe alguém invisível no meio de nós, que está nos sustentando como vaso de barro em seus ombros e que está nos enchendo com porção do seu espírito, que é a água. Que delícia, né? E até mesmo os discípulos, eles nem viram, que eles não comentaram, não está escrito, eles só seguiram. E esse homem também sumiu. Mas o que importa é a visão profética. Pode ficar tranquilo. Deus está no controle da sua vida, da minha vida, no controle de tudo isso daí. Então existem tantas histórias contadas que até nos desviam da presença de Deus. Então, isso é para os irmãos entenderem o mistério. O homem não carregava cântaro. Mas o Senhor quis mostrar para eles algo diferente. Então é isso que o Senhor tem nos chamado, para algo diferente. Aí o Senhor vai e fala assim, quando você entrar nessa casa, isso aí já tudo espiritualmente já estava tudo pronto, meus irmãos. Isso é quando a gente bate na porta e pede ao Senhor, Ele abre. Você pode pegar um exame condenado à morte.
Você bate na porta da graça de Deus e bebe dessa água da vida, ungida, carregada por esse Espírito Santo que é derramado sobre toda a terra agora, e quando você faz outro exame, você não tem mais nada. Pelo que você não tomou uma pílula. A verdade toda é essa. E a palavra fala que ali eles se assentaram, né? Homens semelhantes a mim, pecadores, né? Egoístas, né? Egóicos, né? Que a gente fala do pecado. O pecado é o nosso próprio julgamento, né? Porque o Senhor não nos condena, Ele não vê pecado, Ele não enxerga o mal. A palavra fala que Ele não enxerga mal, Ele não é o mal, não tem maldade sobre Ele, não existe isso. Então, mas Ele estava rodeado de pessoas que precisavam de libertação interna. Inclusive, no meio, historicamente falando, tinha lá Judas Iscariotes, que também é um símbolo profético, né? Porque quando você fala de Judas Iscariotes, que traiu Jesus, ele não traiu Jesus, ele traiu a si mesmo. A verdade toda é essa. A consequência que ele colheu sobre trair a si próprio é o fruto dele. Eu, particularmente, sempre falo, irmãos, eu não tenho pedras para atirar no nosso irmão Judas. Porque ele tinha a mentalidade dele, ele via Jesus de uma forma diferente do que eu vejo agora. E até da forma que está escrito. Assim, irmãos, a gente precisa estar junto lá na glória para tirar essas dúvidas. Na minha ideia, aqui na minha concepção, Judas não acreditou que Jesus ia ser preso pelos magistrados, não. Ele viu muitas maravilhas. Para ele, Jesus nunca seria pego. Porque ele era o rei da glória, ele viu tudo. Ele viu tudo, ele era um homem de confiança, ele era o tesoureiro. Esse cargo não era conquistado assim. Então, irmãos, essa parte de Judas eu deixo para Deus, é com Deus, é com Ele. Né? Mas a palavra fala que Jesus já sabe, aí é onde entra a nossa parte. Quando fala de traição, quem pode estar se traindo sou eu. E o Senhor já sabe disso, porque Ele habita em mim. Tá vendo? O Wanderson está se traindo, pô. Ele está se contradizendo a si próprio. E isso não é vida, isso é morte. Então tem muito simbolismo em cima disso. E nós devemos buscar a inspiração no Espírito Santo de Deus. E também tem outro fator. Um também que era brabo, que para frente, que foi logo um dos primeiros a ser chamado, Pedro. O Senhor falou que ele precisava se converter. E agora? E ele falou, não, eu já estou pronto, eu estou pronto contigo, Senhor, eu estou pronto, eu vou até a morte. Aí o Senhor falou assim, rapaz, é sério, olha só, vê bem, você está olhando aí dentro mesmo de verdade ou você está olhando para esse ambiente aqui fora? Eu vou te falar uma coisa, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes ainda. Eita, meu Deus do céu, hein? E agora? Sai dessa. Amados irmãos, antes de 3 segundos, nós podemos trair a nós mesmos. 3 segundos é o suficiente para nós jogarmos tudo para o alto. 3 segundos é o fator predominante para a vida do homem começar a esvair. Não existe mais. Passado, presente e futuro, isso aí detona. Quando o homem está dentro desse tempo, passado, presente e futuro, viajando nele, está morto, está traindo tudo. Tem gente que só vive no futuro. Tem gente que só vive no passado. E no presente só reclama. É isso que o Senhor quer dizer. 3 vezes me negarás. Então, muitas das vezes, a gente leva para o sentido literal da coisa e deixa o figurado tomar conta também. E assim, na vida real, nós não conseguimos nos colocar no lugar de Pedro, né, que é um ícone
e de Judas, que também é outro. Mas a gente se coloca, nós nos colocamos na condição de João, né, evangelista, qual o Senhor Jesus mais amava, diz a palavra, o evangelista, o evangelho do amor, não é? Nós vamos entrar nele. Então é assim. E o Senhor pegou e naquele momento ali, ele explica sobre como ele enxerga o homem. Olha como é o oposto. O homem, com seu conhecimento, ele pensa que ele é maior. O Senhor, quando vê alguém como a mim que não tem conhecimento, que eu sou menor, ele me vê como maior. Então, ou seja, a inocência para Deus vale muito mais do que a sapiência. O coração puro, reto, de que está cheio o seu coração? E eles disputavam entre si sobre quem é maior, sobre quem é menor. É quem faz a vontade do meu Pai, que tem um coração manso, suave, humilde. Esse é que faz a vontade do meu Pai. E logo na sequência, Pedro foi avisado daquilo que eu falei. E a palavra fala que quando essa história estava acontecendo, as pessoas vieram em cima dele. E ele teve até as duas espadas, né? Que quando o Senhor fala assim, quando eu mandei vocês com bolsas, vocês não foram, mas agora vocês vão precisar. E quem não tem espada, que compre para si. Né? Então, ou seja, quando fala dessa bolsa, fala daquilo que guarda. Então, quando a palavra, a semente é semeada, guarda ela. Guarda no alforje. E tenha duas espadas, porque o Senhor falou, ó, vai existir um Velho Testamento e vai existir um Novo. São duas espadas que têm a mesma função de apontar o caminho de volta para casa. O caminho que eu fiz até aqui, eu vou deixar aberto para vocês até vocês voltarem para casa. Essas são as duas espadas, ou seja, a espada de dois gumes. E aí vem o Senhor ali no Getsêmene, né, onde já vieram, né, com toda uma guarnição para pegar um homem que não tinha parecer nem formosura, não é? E a palavra fala do Getsêmene, e o Senhor ali orava, e a palavra fala que aquele momento, os irmãos sabem o que é agonia, né? Às vezes eu entro em agonia e falo, pô, eu não vou aguentar. Eu converso muito com a minha esposa, falo, não vou aguentar não, eu acho que já era. Eu acho que não vai dar. Não, dá sim. Você tem fé ou não tem? Como é que é esse negócio? E a palavra fala que o Senhor se colocou de joelhos ali, orou o Pai, e no seu momento de agonia, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, e chegou a falar com o Senhor, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, não é? Mas se não for, que seja feito conforme a tua vontade. E a agonia era tanto que, quando ele orava intensamente, eu acho que aquele negócio que nós sentimos muito bem, muitos que estão aqui sabem disso, né? A tensão, né? O estresse, o medo, muitas das vezes, e a depressão e a opressão, e toda aquela tensão sobre aquele momento, naquela carne, né? Porque o verbo se fez carne, então foi 100% carne, e acredito eu que a pressão era muito grande. Você que de repente trabalha, é líder, né? Líder de tantos, você sabe como que é a pressão, ou você trabalha e você tem, né, pessoas que te oprimem, que te mandam, como você se sente oprimido, imagine multiplicando isso por 1000 vezes. Eu acredito que seja essa conta. Então, sobre o Senhor estava todo ali, toda a parte negativa, toda a frequência baixa se apoderou daquele lugar, e a ponto deles transpirar seu próprio sangue no suor, não é? Então, acho que dá para os irmãos entenderem que a pressão psicológica, a pressão mental e física muito grande, mas o Senhor nunca perdeu a conexão. Os irmãos podem perceber que tem um texto, no verso 15 do capítulo 22, diz assim,
E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e o achou dormindo de tristeza. A opressão foi tão grande que entristeceu os discípulos e eles dormiram. E a palavra fala assim, ó, levantai-vos e orai para que não entres em tentação. Então a oração ela tem o poder de nos livrar da tentação. E o Senhor estava fazendo exatamente isso, ele estava orando para ele não cair em tentação. Imagine se o Senhor caísse em tentação, o poder que ele ia emitir. Ou seja, ele é rei dos reis. Então ele teve que permanecer 100% homem. Aí nesse momento que ele fala da tentação, surgem, né, os guardas, a multidão, e Judas aparece, né, nessa sequência, porque Jesus era tão simples, a palavra fala que ele não tinha parecer nem formosura, que ele era confundido entre os simples, né? Ele não se vestia com púrpura, né? Ele era simples. E a palavra fala que eles vieram com espadas, varapaus, né? Teve um até que retirou da espada ali, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, foi uma confusão danada. O senhor precisou pegar aquela orelha e colocá-la no lugar. Deve ter sido uma coisa muito, muito, muito estranha. Aquela pessoa que teve a sua orelha cortada, ver Jesus pegar aquele caco de carne no chão e botar de volta. Essa pessoa se converteu, viu? E deixou-se ali. E a palavra fala que o tempo correu e eles levaram Jesus e Pedro... Aí que eu te falo, ó. Pedro, quem Jesus falou que negasse, ia negar ele foi o único, de todos que estavam ali, olha só como é que é uma coisa interessante que fala conosco. Ele foi o único que seguiu Jesus o tempo inteiro. Porque ele é curioso, ele é para frente. Mesmo ele tendo ouvido aquilo no meio de todos, passado aquele carão, eu quero ver o que vai acontecer, porque eu vi tantos milagres, eu andei sobre as águas, não é? E, pelo amor de Deus, como é que pode? Então o homem ele se perde na sua própria humanidade. E a palavra fala que ele se assentou em 3 posições, né? Ali falam das 3 tentações, e na terceira a ficha caiu. Que o galo cantar ali foi simplesmente um despertar da consciência de Pedro, né? Falando, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Aí sim houve uma conversão, né? Aí ele chorou, ou seja, abriu o coração, né? Em vez de olhar para fora, ele olhou para dentro, né? Aí houve salvação naquela casa ali. E a palavra do Senhor diz que Jesus perante o Sinédrio, ele se manteve na posição. Não vou explorar esse texto, porque é um texto que me comove demais, né? Mas o Senhor foi açoitado. Tudo que você pode ler aqui dos versos 63 ao verso 71 novamente, se você se interessar, você vai ver que não foi muito fácil, nós não suportaríamos, né? Mas isso foi o preço que o Senhor pagou por amor das nossas vidas. E eu creio que o Senhor ele se submeteu a esse tipo de situação para a nossa salvação. Então, eis aqui a explanação da palavra do Senhor. Que o Senhor possa estar conosco e que possa te despertar para você buscar o Senhor também, né? Dentro de si. Não, o Senhor não está aqui fora, o Senhor não está nesse vídeo, o Senhor não está nessa leitura, o Senhor não está aí, não. Ele está dentro de você. Você possa conseguir olhar para esse figurado aqui, para essa história, para essa narrativa, para essa palavra sagrada, e conseguir olhar para si próprio e você mesmo se perdoar. E você mesmo seguir em frente para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Vamos orar ao Senhor entregando este período? Senhor Deus, nós entregamos esse período diante do altar do Senhor. E te pedimos, Senhor Deus, que o mais possa ser revelado. Que o Senhor nos dê a oportunidade de voltar
aqui e poder ir na profundidade do teu espírito, porque agora é uma construção, né? E já estamos no final, Senhor. Estamos chegando no final, agora polimento da coluna de Lucas, a terceira coluna. Aí já falamos da Trindade, não é? A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde nós podemos nos apoiar e estarmos firmes. Então, nessa hora, em nome do Senhor Jesus, eu venho colocar esse período diante do teu altar. E venho orar, Senhor Deus, por nossa casa, por minha casa, pela vida dos meus filhos, das minhas filhas, da minha esposa, colocar minha vida diante de ti, colocar a vida dessa pessoa que ficou até aqui. Eu não sei a sua necessidade, porque sim, o Senhor não tem revelado, mas, Senhor, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode alcançar, porque basta somente um estalo, basta somente um galo cantar e nós olharmos para dentro e resolvermos o problema com o Senhor. Assim, Senhor Deus, eu oro ao Senhor e te peço que o teu nome possa ser glorificado, que o teu nome possa ser exaltado, aqui e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós encerramos por aqui esse dia com muita alegria. E vos deixo um abraço maravilhoso, né? Beijo no coração. Se eu falhei, errei, me perdoe. Deixe um comentário, vamos corrigir isso. Mas se não, deixe o seu like, se eu gostei. Mas faça o seu comentário, compartilha, se inscreva, porque isso vai ajudar muito a palavra do Senhor a ser divulgada. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus.